Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, ou seja tal culto, seja a glória, a majestade, o império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Pai Santo, nós agradecemos o santo privilégio que o Senhor nos deu de ouvir e pregar várias mensagens na epístola de Judas, alertando os nossos irmãos acerca do perigo dos falsos mestres, mas principalmente enfatizando qual é a nossa proteção. Então, por isso, a minha oração é que o Senhor continue nos guardando, nos protegendo dos falsos mestres. Mesmo porque, como nós lemos na epístola de Pedro, aqueles que se deixam levar definitivamente pelos falsos mestres é como a porca lavada que volta a se revolver no lamaçal, e é como o cão que vomitou e comeu seu próprio vômito. Ou seja, não é crente, nunca foi salvo. Por isso, ele está na igreja em busca de satisfação carnal, em busca de satisfação dos seus prazeres, das suas ambições, e quando essas fontes se escoam, seca, aí eles vão procurar outra casa para frequentar, e normalmente Satanás os indica um falso mestre, e eles caem na arapuca e está sentenciado ao inferno, assim como os falsos mestres. Mas graças te damos. O que nós lemos aqui na epístola de Judas é que os eleitos, e especialmente os eleitos que já estão na fé, no gozo da fé, mediante o arrependimento, estão protegidos e guardados, e eles nunca cairão na arapuca. Pode até caminhar ao redor da arapuca, cobiçando as delícias que estão lá dentro da rede, mas na hora o Senhor é poderoso para resgatá-lo daquele perigo. Obrigado, Senhor, porque essa é a nossa confiança, também relatada fartamente aqui na epístola de Judas. Ele começou e vai terminar garantindo a nossa proteção. Obrigado por tudo que aprendemos aqui nessa epístola, e que esses ensinos possam ficar guardados no nosso coração, para na hora da tentação, na hora da investida de Satanás através dos seus falsos profetas, seus falsos mestres, o Espírito Santo possa tirar de nosso coração, trazer à nossa memória as advertências da epístola de Judas, e então poderemos com todo o vigor dizer para os falsos profetas, como Jesus disse para Pedro na hora da tentação: afasta de mim, Satanás. Ajuda-nos, dá-nos sabedoria, graça, humildade, dá-nos o teu poder, em nome de Jesus, amém. O tema dessa pregação é: Deus tem propósito de ser glorificado por meio de sua vida. Qualquer um de nós estamos sujeitos a ser
ser abordados por um falso mestre. Temos que ter isso em mente, que Deus, o propósito de Deus é ser glorificado na vida dos seus santos, né? Porque por isso os santos, os crentes, não devem se envolver com o falso mestre e com os seus falsos ensinos. Porque como eu tenho dito desde o começo, se o irmão se envolver, por mais que seja rápido, um envolvimento ligeiro com os falsos mestres, isso prejudicará o seu papel neste mundo de glorificar a Deus. E como nós nascemos, fomos salvos e somos preservados para a glória de Deus, então nós não podemos de jeito nenhum nos envolver com os falsos mestres. Então, esta é a mensagem que essa pregação traz para você. O plano de Deus é ser glorificado nas vidas dos seus santos. Por isso, mantém o seu povo livre do poder dos falsos mestres. Então, a garantia desses últimos 2 versículos é que Deus mantém o seu povo livre do poder das ações dos falsos mestres. Por que Deus faz isso? Porque Deus planejou ser glorificado em seu povo. E, como eu disse, se o povo se envolve com falso mestre, se o seu povo se envolve com falsos mestres, aí se foi a glória, a função de glorificar a Deus. Deus não será glorificado naquelas vidas, porque o envolvimento com falsos mestres entristece, mesmo que seja um envolvimento rápido, entristece o Espírito Santo e priva o crente das bênçãos que Deus tinha para ele e, por consequência, ele perde a força, a graça de poder glorificar a Deus em sua vida. Aí a passagem começa com: ora, aquele que é poderoso. Então, aí Judas, ele começa com segurança e termina com segurança. Embora o texto todo ele adverte para a gente lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos, embora ele fala do caráter dissimulado dos falsos mestres, como sendo difícil de serem identificados. É por isso que aí o crente tem que estar firme, alerta, porque você não sabe de imediato quem é um falso mestre, né? Porque eles se apresentam tanto presencialmente como online, está na moda, presencialmente e online, como em outros meios de comunicação, né? Até no telefone ele se apresenta, né? Então, Deus, apesar dessas advertências de Judas, né? Mas vocês não notam aqui nessa epístola nenhum temor, nenhum medo de ser laçado pelo diabo. Nenhuma vez Judas fala: cuidado para você não ser laçado pelo diabo, né? Porque não há temor, né? Aqui Judas é uma declaração de que pelo seu caráter e pelo seu ensino, o falso mestre já está condenado ao inferno. Isso aqui é um certificado de condenação, né? Uma declaração a Satanás
que confirma, da confirmação da segurança eterna de todo crente. Lembre-se que o último ponto do sistema do esboço calvinista é perseverança de todos os santos, né? Perseverança dos santos. O que significa perseverança dos santos? Perseverança dos santos significa que todas as pessoas que experimentaram o novo nascimento foram regenerados e chegaram ao ponto de da luz do Evangelho brilhar em seu coração, e ele então se arrepender dos seus pecados e confiar somente em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esses não somente está garantida a sua morada lá no céu, como Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, não se turbe o vosso coração, mas também está garantida que o verdadeiro crente, aquele que nasceu de novo, ele se santifica dia após dia. A santificação dos crentes é garantida. Então, o principal fruto de salvação é se você está se santificando a cada dia. Por exemplo, hoje eu tenho tudo para ser mais santo hoje do que ontem, né? E amanhã serei mais santo do que hoje, e assim por diante, até chegarmos ao dia da glorificação, quando nós vamos ser perfeitos. Essa doutrina, ela é um decreto de Deus. Então Judas está anunciando o decreto de Deus de que todos aqueles que foram salvos permanecerão salvos e santificando-se cada vez mais até a volta de Cristo, e que não adianta Satanás ameaçá-los com a falsa doutrina. Pode até, como eu tenho dito, é possível que um crente verdadeiro se deixe, se fascine por uma doutrina falsa do falso mestre, mas logo o Espírito Santo lhe arrebata daquele fascínio, e ele diz: como é que eu estava bêbado, eu estava sonhando, eu estava delirando quando eu fiquei admirando o sábado, admirando a doutrina do sábado, a doutrina do juízo investigativo, estava apaixonado pela doutrina do aniquilamento, etc., né? Então o Espírito Santo acorda aquele verdadeiro crente. Se ele não acordar e seguir em frente, é sinal de que ele não é crente. Aí, como diz o velho ditado: diga-me com quem andas, que eu te direi quem tu és, né? Aí você vai para o mesmo lugar, sofrer a mesma condenação dos falsos mestres. Porque, meus irmãos, a responsabilidade é de cada um, né? Ninguém se responsabiliza se você se deixar iludir pelos falsos mestres. Você não pode dizer que culpar ninguém quando você estiver sendo lançado no fogo do inferno junto com os falsos mestres. É responsabilidade pessoal. E se você é crente mesmo e se deixou levar por alguns momentos pelas doutrinas dos falsos mestres, você vai perder galardões, você vai entristecer o Espírito Santo, você vai ter uma vida miserável, porque os falsos mestres têm uma vida miserável, todos eles, né? Eles só vendem uma imagem de progresso, de felicidade, porque eles precisam ganhar o pão deles, né? Eles precisam conquistar as pessoas. Mas no fundo, o coração dele eles estão em fel de amargura, como aquele falso mestre que queria comprar o poder do Espírito Santo lá no livro de Atos, lembra? O nome dele era Elimas. Ele gostou do cristianismo, da pregação dos discípulos, porque ele gostava de status, gostava de manifestar poderes, de ostentar poderes. Então, quando ele viu os discípulos orando
e os crentes recebendo o Espírito Santo, ele achou bonitinho aquilo lá, né? Aí propôs para Pedro uma soma de dinheiro se concedesse a ele esse poder de orar e as pessoas receberem o Espírito Santo. Então Pedro disse: você é um servo de Satanás e sua alma está pegando fogo. Isso sua alma é um fel de amargura, né? E assim como Elimas, o nome dele é Elimas o Mágico. Você vai ler essa passagem aí, a história dele no livro de Atos. E então, os falsos mestres é a mesma coisa, têm o mesmo caráter de Elimas o Mágico. Mas, como eu estava dizendo, assim como Judas colocou o poder de Deus para nos guardar no começo da epístola, também ele colocou o poder de Deus para nos guardar no final da epístola. Então a garantia é que aquele que é poderoso, todo poderoso, então é por causa do poder de Deus que nós estamos livres do poder dos falsos mestres. Então, grave bem essa mensagem, que Deus nos livra do poder dos falsos mestres, porque Ele tem um plano de ser glorificado em todos os seus santos. Todos os santos têm a missão de glorificar a Deus. Começa aos pouquinhos aqui na sua vida, e no dia do arrebatamento e do casamento do Cordeiro e da distribuição dos galardões, haverá o desfecho final da glorificação de Deus através dos seus santos. Aí, por Deus ter esse propósito de ser glorificado, por isso o primeiro ponto dessa pregação é que você não pode ser atingido por algum falso mestre. Porque se o eleito de Deus, que Deus elegeu antes da fundação do mundo, teve o amor eterno, como nós cantamos o hino, né? O antigo amor, né? De nos eleger, nos escolher antes da fundação do mundo. Depois teve a sabedoria de ter a voluntariedade de um dos membros da Trindade, né? Quando Deus perguntou: quem é que vai pagar pelos pecados dos eleitos? Aí Jesus disse: eis-me aqui. Eis-me aqui. Jesus foi voluntário, né? E aí Jesus veio, morreu, passou por todo o processo da história da redenção, e aí enviou o Espírito Santo para convencer os eleitos do pecado, da justiça e do juízo, e levá-los ao arrependimento e à fé salvadora. Aí depois que a pessoa é salva, alcança a fé salvadora, o Espírito Santo continua o seu trabalho de santificar aquele crente, lapidar como uma joia preciosa, como diz na Bíblia inteira, e especificamente no capítulo 1 de 1 Pedro. Pedro compara a gente com o ouro recém-saído da terra. Quando uma pessoa se converte, Lucas já deve ter, Lucas e Gisele já está bastante lapidado, mas falta muito, viu, Gisele? Falta muito, Lucas. Ainda falta muita coisa, muita sujeira da terra, de onde eu vim, né? Nós só seremos como ouro totalmente lapidado, totalmente purificado no dia do arrebatamento, no dia da glorificação. Enquanto estivermos aqui no mundo, como eu disse hoje de manhã, o pecado está engendrado em nós. Então não há perfeição em nenhum de nós, mas Deus está nos lapidando e abortando os pecados com os quais estamos engendrados, né? Então,
Aí, Deus, aí nós não podemos ser atingidos por um falso mestre, senão elimina a possibilidade de glorificar a Deus. E como Deus, a Bíblia diz que os planos de Deus não são frustrados, e se Deus tem um plano de ser glorificado nos crentes, esse plano vai ser alcançado mediante o poder de Deus. Por isso que Judas diz: ora, aquele que é poderoso, primeiramente, Deus é poderoso para vos guardar de tropeços. Para Judas, aderir aos ensinos de um falso mestre é um tropeço. Ele tropeçou, e quem tropeça cai. E segundo nós lemos na Epístola de Pedro, é um tropeço mortal, porque quem se deixa levar pelo engano dos falsos mestres, ele tropeça, cai e morre eternamente. Segundo a Epístola, Judas não descreve esse ponto, mas a passagem que nós acabamos de ler de 2 Pedro capítulo 2 diz que aquele que se deixa levar pelos ensinos do falso mestre é como o cachorro que vomitou e comeu, e é como a porca que deram um banho nela, mas ela voltou para a lama, ou seja, não é salvo. Então, porque Deus tem um propósito de ser glorificado em nós, nos eleitos, nos salvos, Ele nos guardará de tropeçarmos. Ou seja, você não será atingido por nenhum falso mestre, porque Deus é poderoso. Amém? E, segundo lugar, Deus é poderoso para evitar, lhe proteger de ser contaminado pela doutrina dos falsos mestres. Porque a contaminação da doutrina falsa é como qualquer contaminação, pode levar a óbito. A doutrina dos falsos mestres, já que estamos na época da pandemia, ela pode ser perfeitamente comparada com o coronavírus. Quem é contaminado com o coronavírus tem muitas probabilidades de que morra. A contaminação com as doutrinas e ensinamentos dos falsos mestres é bem próximo, se não igual à contaminação do coronavírus. Pode morrer, pode levar a óbito. Aí, por causa disso, Deus protege o seu povo de ser contaminado. Então, também Deus não quer que a gente tenha medo da doutrina. Ali tem um falso mestre, não vou passar ali não. Não, calma lá, Fica firme. Você está vacinado pelo Todo-Poderoso. E essa vacina se chama vida eterna, salvação. Essa vacina se chama vida eterna conquistada pela morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, aplicada. O médico que aplica essa vacina é o Espírito Santo, que aplica em cada um dos eleitos. Então, se chama novo nascimento, essa vacina. Então, você está vacinado. Então, assim como Deus vai guardar você de ser atingido pela falsa doutrina, Deus vai guardar você de tropeçar na falsa doutrina dos falsos mestres, Deus também vai lhe guardar, lhe proteger, para você não ser contaminado. Olha aqui, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços, mas também para vos guardar com exultação,
diante da sua glória. Ou seja, Deus nos predestinou para participar da sua glória que começa na vinda de Jesus para arrebatar os crentes. E ele não vai ser frustrado. Deus não vai ser frustrado perdendo o jogo para Satanás, permitindo os seus santos a serem tropeçar nas falsas doutrinas dos falsos mestres, permitindo os seus santos ser contaminados com a doutrina dos falsos mestres, né? Pelo contrário, e para apresentar, Deus pretende apresentar o seu povo com exultação, com muita alegria, com muita bem-aventurança, com muita felicidade. Os termos usados na Bíblia para o dia do nosso encontro com Jesus são exortação, regozijo, alegria, porque vai ser uma explosão de alegria, né? Então Deus não pode ser frustrado, e Deus pretende nos guardar até esse dia imaculado. O que quer dizer imaculado? Foi aqui que eu tirei a palavra contaminado, sem ser maculado. Então, quem contrai o Covid-19 foi maculado pelo coronavírus. Quem contrai algum ensinamento, por menor que seja, o apóstolo João chama isso de ultrapassar, né? O apóstolo João é bem claro na segunda epístola, diz: quem ultrapassa a doutrina de Cristo, esse não é dele. Agora, eu costumo expandir o significado da palavra ultrapassar. E a ilustração que eu gosto de usar é da corrida de cavalos lá no Jockey Club em São Paulo. Eu já li a respeito e disseram que o cavalo ganha por um focinho, né? E passa só o focinho, ultrapassou. Ele já ultrapassou o concorrente e ganha a corrida. Assim, a falsa doutrina pode ser uma coisinha só. Mas só uma coisinha? Sim, ultrapassou. Então, quem é contaminado pela doutrina dos falsos mestres, ele foi maculado, manchado, né? Ele está imundo. Aí, como o plano de Deus, até mesmo revelado em Efésios, que Jesus morreu por sua igreja para purificá-la, para apresentá-la como uma igreja santa e gloriosa, sem mancha e sem defeito. Então, por isso Judas disse: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar, ele nos guarde de tropeço, porque não pode, se tropeçarmos nas doutrinas dos falsos mestres, nós vamos ser contaminados, vamos ser maculados. E sendo maculados, frustrou-se o plano de Deus. E soberania de Deus significa exatamente isso, que todos os planos de Deus são decretos. Acontecerá inevitavelmente, né? Deus não pode ser frustrado nenhum dos seus planos, como disse Jó. Então ele pretende apresentar cada crente com exultação, imaculado diante da sua glória, ou seja, na vinda de Jesus Cristo, quando nós vamos contemplar a sua glória, quando estivermos diante da glória, da majestade, da beleza extrema do reino de Deus, e principalmente do seu rei, que é esplendoroso. O rei Jesus Cristo vai se apresentar nesse dia esplendorosamente lindo, né? Glorioso. Então ninguém vai se apresentar diante do rei mal vestido, com roupa suja, com o coração sujo, com as mãos sujas, né? Dizem que uma noiva estava se casando, né? E um dos primos dela esqueceu que ela ia casar naquele dia. E era sábado, mas ele estava debaixo de um carro
todo de macacão, sujo de graxa, de óleo, porque ele estava consertando um carro, debaixo do carro. De repente ele lembrou que a prima estava casando, e ele gostava muito dessa prima, e estava casando, e como é que faz? Do jeito que ele estava lá debaixo do carro, ele esqueceu que ele estava de macacão sujo, e correu lá para a igreja onde estava sendo realizado o casamento. Quando ele chegou, tinha acabado de acabar o casamento, e a noiva estava saindo na porta. Quando a noiva estava saindo na porta, ele avançou para abraçar a prima. Prima querida, foi abraçar a noiva. Quando ele foi abraçar, juntou uns 10 homens fortes lá e, epa, você não vai abraçar a noiva desse jeito, não. A noiva toda de branco, toda de grinalda, toda limpa, você vai abraçar com essa roupa suja? Nada. Mas é minha prima que está casando? Não, seguraram ele firme, né, até ele acalmar, cair a ficha. Então, esse mecânico é representativo de Satanás, primeiramente, e é representativo dos falsos mestres, em segundo lugar, e representativo das falsas doutrinas que quer manchar a noiva de Jesus. Então aí Jesus entra com a sua legião de anjos, se preciso for, né? Pelo menos aqui o que diz é que ele é poderoso para defender a sua noiva, para não ser contaminada e guardá-la sem mácula diante da sua glória. Amém? Essa é plena segurança, é garantida, é decretado. O crente não vai ser manchado, maculado com a doutrina falsa, disse Judas aqui. E por último, você deve, aqui por último, porque Deus tem um propósito, né, de ser glorificado nos seus santos, por isso Ele não deixa você ser atingido, por mais que você seja abordado, Deus naquela hora um exército dos céus movimentado para lhe guardar de ser atingido pelas falsas doutrinas e pelo falso mestre. Ele lhe protege de ser contaminado, né? Lhe coloca dentro de uma cápsula para não ser contaminado, mas também há aqui nesse texto uma exortação pela qual você deve rejeitar as abordagens, as seduções dos falsos mestres, para que você possa glorificar a Deus ao máximo durante toda a sua vida. Então, Deus se propôs a ser glorificado na vida do seu povo. Protege-os dos falsos mestres, guarda-os imaculados, e cabe a cada um de nós entender a nossa missão aqui na terra e para sempre. Nossa missão eterna, que começa aqui agora, é glorificar a Deus. Então cabe a cada um de nós rejeitar rejeitar as seduções. Não importa se os falsos mestres lhe prometem o mundo e o fundo, né? Não importa o que os falsos mestres lhe prometam, ouro, prata, ou como os muçulmanos prometem para o suicida, que se arma o corpo todo com uma bomba e entra num prédio para explodir judeus ou americanos, né? E eles próprios são destruídos, porque a doutrina islamita promete que se você se consagrar tanto a Alá, a ponto de explodir o corpo, desde que você extermine o inimigo, né? A doutrina islamita é assassina. Se você fizer essa disposição, você vai lá do outro lado, você vai ter 70 virgens como esposa, né? Além de ser uma promessa pecaminosa, porque a poligamia na Bíblia é pecado, né? E é considerada no Novo Testamento como adultério, né? É ilusão, não existe essas 70 virgens, né?
Então, por mais que alguém lhe prometa 70 virgens lá na frente, não se deixe seduzir. Né? Porque aqui está dito que ao único Deus, essa frase aqui, ao único Deus, significa nossa responsabilidade, nosso desejo, nossa boa vontade de glorificar ao único Deus. A Ele, né? A Ele devemos glorificar. É isso que está escrito aqui. Ao único Deus, nosso Salvador. É claro que esse texto aqui está dizendo que você não tem condições, mesmo sendo salvo, mesmo sendo nascido de novo e regenerado, você não tem condições de glorificar a Deus por suas próprias forças. Porque por mais que Deus nos deu potencial de glorificar a Deus, que o potencial nosso de glorificar a Deus é o fato de termos sido transformados pelo Evangelho, pelo novo nascimento. Mas ainda assim é sempre no poder de Jesus. Por isso diz aqui, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus, Senhor nosso, glória, seja ao único Deus, seja glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, antes da eternidade, e agora na atualidade, e por todos os séculos. Então é dever de todo salvo buscar a glória de glorificar a Deus agora e para sempre. Porque, de fato, todas essas coisas já são propriedade de Deus. Deus já tem glória eterna, Ele é glorioso eternamente, Ele já é majestoso eternamente, Ele já tem o império e a soberania eternamente. Quando se refere a Deus, a palavra eterno significa que não teve princípio nem fim, certo? Então, na eternidade passada, Deus era glorioso, na eternidade passada, Deus era majestoso, na eternidade passada, Deus era imperador e soberano, e hoje também o nosso Deus é glorioso, majestoso, imperador e soberano. E como Deus evidencia esse caráter dele hoje? Através de você e de mim, através dos crentes. Os crentes foram salvos para manifestar a glória de Deus neste mundo, pelo seu bom testemunho, manifestar a majestade de Deus neste mundo, enquanto você viver, pelo seu bom testemunho, manifestar o poder, império aqui é poder de Deus neste mundo por seu testemunho, e a soberania de Deus por seu testemunho. Né? Aí acontece que alguns crentes com má vontade, mesmo sendo salvos, ainda temos engendrado em nós o pecado da má vontade e das paixões e dos interesses próprios. Então, hoje, os crentes deixam de glorificar a Deus. Por exemplo, uma maneira do crente glorificar a Deus é confiando em Deus. Aí, quando você tem problema, você descabela e fica nervoso, agitado e ansioso, e briga e reclama com as pessoas, né? Porque você não está satisfeito com uma coisa, você não aprendeu a entregar a Deus os seus problemas. É aí que o crente não glorifica a Deus, com a falta de fé. Por isso que em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E eu gosto de traduzir essa frase, agradar a Deus, com glorificar a Deus, com muita propriedade. Nós podemos dizer, sem fé é impossível glorificar a Deus. E que dizer da majestade, do poder de Deus? Por exemplo, quando você duvida de Deus e coloca a sua fé humanista nos recursos humanos e materiais também, você está negando o poder de Deus. E quando você
crê no livre-arbítrio e procura exercer um livre-arbítrio que Deus não lhe deu, que não existe, que é inventado na filosofia, o livre-arbítrio, principalmente por um filósofo teólogo católico chamado Erasmo de Roterdã. Ele teve uma briga feia com Lutero. Lutero defendendo a soberania de Deus e ele defendendo o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o oposto radical da soberania de Deus. Então, lembre-se, e os crentes, sabia? De vez em quando querem fazer a sua própria vontade. Não ora a Deus quando vai fazer um negócio, não ora a Deus quando vai mudar de emprego, não ora a Deus quando vai viajar, não ora a Deus quando tem um sonho, né? Não ora a Deus... você vai fazer o vestibular, Nicolas? Tudo bem, né? Para ser engenheiro? Acertei? Para ser engenheiro? Tudo bem, mas antes, durante e depois, entregue a sua vida a Deus e ore a Deus e diga: Deus, eu gostaria muito de passar no vestibular, mas seja feito a tua vontade. Amém? Então os crentes negam isso o tempo todo. Portanto, meus irmãos, inclusive pessoas crentes que negam esse direito que é de Deus, de ser glorificado, eles são uma presa fácil nas garras do anticristo também, nas garras dos falsos mestres. Porque o diabo, como diz Pedro, capítulo 5, versículo 8, o diabo anda em redor da gente, procurando as áreas, o nosso calcanhar de Aquiles, as nossas áreas frágeis. O Satanás sabe qual é a sua área fragilizada. Então, se você é um fracote que não glorifica Deus em sua vida, você é uma presa fácil para cair nas armadilhas, na sedução dos falsos mestres. Mas você sabe, eu estou aqui para dizer que você deve rejeitar as seduções dos falsos mestres, para que você possa glorificar a Deus ao máximo na sua vida. Nós sabemos que nós não somos perfeitos em nada que fazemos, até mesmo em glorificar a Deus. Ainda não glorificamos a Deus perfeitamente, mas temos o desejo. Jesus diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O desafio de ser perfeito em tudo está à nossa frente, mas ainda não somos. Mas esse desafio que é lançado pelo Senhor nos serve de desafios, certo? Ou seja, nos anima a perseguir o alvo de glorificar a Deus em nossas vidas. E o pouquinho que eu glorifico a Deus na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos, no meu lar, em toda a minha vida, nas minhas relações comerciais, nos meus sonhos, na minha vida, no meu amor ao próximo, no meu amor aos irmãos, no meu amor a Deus, na minha obediência, etc. Né? O pouco que a gente fizer, está bom demais. A vida cristã é uma vida de progredir gradativamente. É como a escada de Jacó, você sobe degrau por degrau. Amém? E já passei da hora. Então, nesse propósito, irmão, você precisa avaliar o quanto Deus é glorificado em sua vida, certo? Você tem que avaliar todo dia, em que grau eu glorifico meu Deus. Amém? Que Deus nos abençoe.